Ok? Estão visualizando? Sim. Sim. Sim? Me ouvem, pessoal? Sim, profe. Ah, tá. É que tava... Gente, tá um chuvão aqui agora. Tá fazendo um barulho aqui. Muito bem. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gêneros textuais. Provavelmente, lá nas aulas de redação, vocês já viram alguma coisa sobre isso. A professora já diferenciou, eu acho, para vocês, tipo e gênero textual, certo? Eu vou só fazer uma introdução aqui, dar uma retomada, porque a gente vai falar especificamente sobre gêneros textuais, que cai muito na prova do Enem, certo? Então, nós temos basicamente esses dois nomes aqui, pessoal: tipos textuais e gêneros textuais. Muitos alunos, muitas pessoas acham que são a mesma coisa, certo? Mas não. Então, assim, os tipos textuais é aquele tipo de escrita que eu uso para construir os gêneros textuais. Porque, na verdade, na sociedade, a gente se comunica por meio dos gêneros textuais, e não por meio de descrição, de narração, certo? Por muito tempo, a gente considerava só que os tipos textuais, tá? Então, os tipos textuais, os principais que a gente tem, são a descrição, que vocês veem já desde o lado do ensino fundamental, e depois, ali do primeiro ano, vocês começam de novo. A descrição, que é aquele tipo de texto que descreve coisas, pessoas, situações. A narração, que a gente usa para contar, para narrar algumas coisas. A exposição, ou seja, os textos expositivos, que são usados para expor, assim como o nome fala, né? Expor, explicar. A dissertação, que é essa que vocês usam no Enem, o tipo, né? O tipo dissertativo que é cobrado de vocês no Enem. E a injunção, os tipos, textos injuntivos, que são aqueles textos usados nos manuais, aqueles que dão comandos nas receitas, aquele tipo de texto que explica alguma coisa, descreve e fala como fazer alguma coisa, certo? Então, no manual, por exemplo, ele vai dizer, né, por exemplo, um manual de algum aparelho que você compra, ele vai explicar como é que você monta e usa aquele aparelho, certo? Então, é o seguinte, os tipos textuais, eles vão construir os gêneros textuais. Então, os tipos, eles são limitados. Nós temos só esses tipos aqui. Tem um ou outro que são muito pouco usados, né? Que a gente não costuma trabalhar com vocês. Mas, assim, eles são limitados, os tipos textuais. Já os gêneros textuais, eles são, a gente pode dizer, né, que são ilimitados. Eu acho que até a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, no gênero textual conto, eu posso usar a descrição, posso usar uma narração, certo? Porque num conto, normalmente, num conto, pode ter descrição, às vezes, de uma paisagem, de um objeto, descrição de pessoas, e tem a narração, que é a história propriamente, né, contada, narrada. Então, as fábulas também, receitas, aí já numa receita, como eu falei, nós vamos ter um texto injuntivo, porque normalmente uma receita ela vai dar o passo a passo, vai dizer como que se faz um bolo, uma comida. Então, por isso que vai usar aqui o texto injuntivo, né? Temos as notícias, artigo de opinião, os manuais, que também vão usar texto injuntivo, as histórias em quadrinhos, né? Que vão usar descrição, narração. Então, o que é que tem que ficar claro para vocês? Tipo textual é uma coisa e gênero textual outra. Eu uso os tipos textuais para construir os gêneros textuais. E outra coisa importante, dificilmente vai ter um gênero textual que tenha um só desses tipos. Às vezes eles podem, às vezes não, normalmente um gênero textual desse, ele contém mais de um tipo.
Só que tem que prestar atenção, porque sempre vai ter um que vai predominar. Então, por exemplo, vocês, quando forem escrever a redação do Enem, às vezes vocês vão poder fazer lá dentro alguma descrição de alguma situação, algum tema que está sendo abordado, às vezes vocês vão fazer uma descrição daquele tema, ou de repente vão citar alguma parte de uma narração, se vocês vão contar que alguma coisa aconteceu, ou dar exemplo de alguma coisa, né? Mas a predominância de vocês lá no Enem vai ser o texto dissertativo, aquele argumentativo, defendendo o ponto de vista, argumentando sobre um determinado tema lá, não é? Então, aqui eu já expliquei, né? Então, nem sempre os textos apresentarão características de apenas um tipo textual. Foi isso que eu acabei de falar. Por isso, devemos observar qual deles é que predomina no texto, que se pretende analisar com base nas características. Tá bom, gente? Então, tipo é uma coisa e gênero é outra. Tudo que a gente usa para se comunicar na sociedade, um e-mail, pode ser escrito, pode ser oral também, é uma aula. Essa aula aqui é um gênero textual, certo? Então, sabendo agora, diferenciando gêneros e tipos, a gente vai ver um pouquinho sobre o gênero, que são, simplificadamente, são formas relativamente estáveis de como a língua se organiza para se manifestar nas mais diversas situações de comunicação. Pessoal, hoje eu tenho que falar um pouquinho mais rápido, porque vocês vão ver que tem partes grandes, assim, é necessário, tá? Eu faço questão de passar isso para vocês. Então, por que aqui, ó, o que os gêneros textuais a gente diz que são formas relativamente estáveis, não são 100% estáveis, são relativamente por quê? Por exemplo, eu posso pegar uma receita, eu olho uma receita, eu vejo que é uma receita, pelas partes que compõem, só que às vezes elas podem diferenciar entre elas, num ponto ou no outro. Por isso que a gente são formas relativamente estáveis. Um conto, por exemplo, se eu pegar mais de um conto e comparar, eu vou saber que é um conto, mas eles podem ter alguma diferença, alguma característica diferente ali. Por isso que a gente diz que é relativamente estável, tá? Pelo seu caráter social, para a compreensão do gênero, é muito importante entender a intenção do autor, identificar qual é o público-alvo e compreender qual é o seu contexto de produção e circulação. Então, por quê? Porque cada gênero textual, ele é feito com um propósito. Então, dependendo do propósito, do contexto onde ele vai circular, onde ele vai ser veiculado, qual é o público-alvo que se pretende atingir. Então, ele tem a ver com essas características, certo? É necessário entender quais são as características linguísticas do gênero. Então, a gente vai ver depois nos exemplos o que são essas características linguísticas. Por quê? Porque tudo isso, vocês conhecendo isso, tudo isso vai ajudar no processo de compreensão, que vai possibilitar a interpretação do texto que vocês vão olhar, né, que vocês vão trabalhar. Aí eu fiz um levantamento dos textos mais recorrentes da prova do Enem, tá? Dos gêneros textuais. Como eu falei para vocês, não tem como se definir quantos existem já na sociedade, porque cada situação de comunicação pede um gênero diferente, mas tem aqueles que caem mais no Enem, certo? Que o Enem costuma cobrar mais. Então, o primeiro deles, pessoal, é o anúncio publicitário, certo? Qual é o propósito comunicativo? Para que é feito um anúncio publicitário? Para convencer, para persuadir e para influenciar aquele consumidor, aquela pessoa a quem aquele texto está sendo dirigido, né? Então, é sempre voltado para vender um produto ou um serviço, o anúncio publicitário. E quais são as características linguísticas e contextuais do anúncio publicitário? Linguística é sempre aquilo que se refere ali interno ao texto, e contextual é aquilo que está fora. Então, esse texto, para que é? Tem que analisar qual é a situação que ele vai circular, certo? É um gênero que engloba qualquer tipo de propaganda, o anúncio publicitário, lógico, porque é para fazer propaganda. Para isso, ele vai usar a função conativa ou apelativa. Lembra que a gente trabalhou com as funções da linguagem, metalinguística, emotiva, poeta. A conativa
Como é um texto publicitário, vai usar essa linguagem conativa, que também é chamada de apelativa, que é aquela justamente que procura influenciar o comportamento do interlocutor, ou do leitor, ou daquela a pessoa que está me ouvindo, certo? E por isso o foco está sempre em vender. É lógico, se está querendo vender um produto ou vender um serviço, ele quer prender a atenção do receptor. Por isso, a função apelativa, conativa da linguagem. Também vai usar uso de vocativo, tipo você, vai sempre se referir, você que precisa disso, você que gostaria disso, né? Interrogações e verbos no modo imperativo. Faça isso, compre isso, beba coca, certo? Esses verbos no imperativo, tudo com essa função apelativa de chamar a atenção do receptor. E, lógico, circula nos meios midiáticos e em pontos de maior visibilidade, né? Para ficar mais exposto. Tem um exemplo aqui, ó. Tem aqui um anúncio publicitário, dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. De cara já está apelando, já está querendo chamar a atenção do interlocutor, né? A explicação. A imagem de uma pessoa com o microfone na mão, inclinado para frente, aliado aos recursos verbais, né? Lembrando sempre, né, que a gente viu lá no início, temos linguagem verbal e não verbal, né? E a pergunta, a dor de cabeça, geralmente os anúncios trazem algum tipo de pergunta que é para interpelar, né, o interlocutor. Então, esses dados sugerem uma interação direta com o interlocutor e evidenciam o foco no receptor, aquela pessoa que está ouvindo. Mas essa frase de efeito, né, tem em virtude da combinação de sons, tomou Doril, a dor sumiu. Tudo isso são estratégias para chamar a atenção do leitor, certo? E, então, esta característica desse gênero textual, anúncio publicitário. Lembrando sempre que o anúncio publicitário ele quer vender um produto ou um serviço. Por que que eu digo isso? Porque a gente tem a campanha publicitária. A campanha publicitária vai ter praticamente as mesmas características de um anúncio publicitário. O propósito comunicativo é conscientizar e estimular o leitor a participar de maneira ativa, agora de uma campanha. Então, está vendendo uma ideia, vendendo uma campanha, diferente do anúncio que quer vender um produto ou um serviço. As características linguísticas, né? Gênero semelhante ao anúncio publicitário, porque ele também busca convencer o leitor, também vai combinar elementos verbais e não verbais, e também vai usar aquela função apelativa, conativa da linguagem. Por quê? Porque a intenção da campanha publicitária é conscientizar, né, as pessoas sobre a importância de se engajar em alguma ação social, ou seja, em alguma ideia. Então, a campanha publicitária, ela vende ideias. Coloquei aqui, ó, não vende produtos ou serviços. Diferentemente lá do anúncio, né? Temos aqui um exemplo, ó. Tuberculose, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Aí, ó, quanto mais você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. Olha aqui, o verbo no imperativo. Procure uma unidade de saúde. Explicação, então, a combinação de elementos verbais, né? Frases de efeito, elementos não verbais, a imagem aqui, ó, demonstrando a gravidade, né? Da doença, tudo isso faz parte então, da campanha publicitária. Ó. Então, tudo isso contribui para conscientizar os leitores sobre a importância de procurar auxílio médico caso apareçam os sintomas. Ok? Próximo gênero textual é a notícia. Qual é o propósito comunicativo de uma notícia? O que é que ela quer? O que é que a pessoa quer quando publica uma notícia? Informar de modo sucinto, curto, né, breve, a respeito de algum acontecimento recente e de interesse público. Lógico, se não fosse de interesse público, não mereceria ser uma notícia, né? Quais são as características linguísticas e contextuais da notícia? Predomina a função referencial agora. Qual é a função referencial? Vocês estão lembrados? Quando a gente viu a função da linguagem?
A função referencial é aquela que tem um foco na notícia, na mensagem em si, certo? Então, o mais importante na notícia, lógico, é aquilo que ela está trazendo ali, é o foco é na mensagem. Por isso que predomina a função referencial da linguagem. A função referencial é essa que tem o foco na mensagem em si. Predomínio da impessoalidade, porque é uma notícia, então, impessoalidade por quê? Porque é uma informação. E sendo uma informação, não pode ter a subjetividade daquela pessoa que está escrevendo. Vai ter que ser uma linguagem objetiva. E não apresenta assinatura. O que isso significa? Uma notícia, quando é publicada, não tem assinatura de quem fez aquela notícia ali. Às vezes pode até aparecer, mas não é uma obrigatoriedade, tá? E a característica contextual é que elas circulam pelos meios de comunicação, é claro, né? E normalmente elas são produzidas, as notícias, por todos os cidadãos, tá? Então, aqui eu falei, ó, informar de modo sucinto a notícia. Por que que é de modo sucinto? Tem aqui o exemplo, né? Olha aqui. Então, tem aqui um exemplo, né? A BL lança novo concurso cultural. Conte o conto sem aumentar um ponto. Então, aqui tem uma notícia sobre a Associação Brasileira de Letras, está informando que lançou um novo concurso cultural. Tem aqui, ó, a Academia Brasileira de Letras lançou, no dia do seu aniversário, o conto, sem aumentar um conto, tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante do Machado de Assis. Aqui, vale ressaltar que para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor da ABL, ou AB Letras. Aqui, é curta, sucinta, certo? Uma coisa curta. A explicação. Os verbos destacados estão flexionados na terceira pessoa. Lançou quem? A ABL, ó. Isso confere impessoalidade ao texto. Aquele negócio que eu falei antes. A notícia tem que ser objetiva, usar a linguagem objetiva. Por isso, não aparece, numa notícia, não vai aparecer, por exemplo, adjetivo. Por quê? Porque adjetivo já é uma coisa subjetiva, já é por conta da pessoa que está escrevendo. E isso não vale numa notícia. A notícia é objetiva, curtinha e pronto, certo? E o propósito, lógico, da notícia qual é? Informar o leitor a respeito, aqui no caso, né, específico, informar o leitor a respeito da realização de um concurso cultural. Então, está passando essa notícia para o leitor. Por que eu falei, né, sucinta a notícia? Porque a gente tem esse gênero textual semelhante à notícia, que é a reportagem. A reportagem, então, ela já vai ser mais longa, é uma espécie de uma notícia grande, né? Também é um gênero textual jornalístico, cujo objetivo também é informar de alguma coisa, logicamente, né, uma reportagem, só que ela tem maior extensão do que a notícia. Por quê? Porque ela tem maior detalhamento sobre o fato. A notícia, então, fala brevemente. E uma reportagem, ela vai trazer mais pontos, mais detalhamento sobre um determinado tema. Aborda temas de significativa relevância social, quer dizer, normalmente é para ser, uma reportagem é para trazer alguma coisa de relevância social, né, para todos. Só que, lógico, a gente sabe que às vezes elas podem trazer uma reportagem sobre fatos ou acontecimento da vida de famosos, né, por exemplo, certo? E já aqui na reportagem, diferentemente lá da notícia, aqui já pode aparecer a opinião do autor. Por exemplo, né, um autor faz uma reportagem sobre um dado tema lá e ali já pode aparecer a opinião, pode aparecer alguns adjetivos, daí porque é um pouco mais subjetivo, certo? E, diferentemente da notícia, numa reportagem já tem que ter a assinatura, né, daquela pessoa que fez aquela reportagem, daquele jornalista, enfim, que fez aquele texto. Ok? Opa! Pessoal, ó, eu tenho aqui
são 15 os gêneros textuais. Então, por isso que eu fiz, eu fiz alguns e botei algumas coisas para a gente praticar, e depois eu vou passando os outros, beleza? Tá tudo certo? Elô, ouvindo direitinho aí? Sim, prof, tudo certo. Tá bom. Então, praticando, pessoal. Esta primeira aqui, ó, é do Enem de 2016. Então, a gente tem aqui, aqui o texto já está dizendo, nesta campanha publicitária, então vocês sempre têm que ser espertos, porque o enunciado muitas vezes já não nos dá pista do que está se tratando ali, né? Então, a água é invisível. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige em média 15 mil litros de água. Que tanto, gente, olha só, para ser produzido. Desde a produção do alimento do gado até a limpeza de seus dejetos. O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. Então, o Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. Ou seja, na produção da soja, como ele exporta muitos grãos de soja, há um consumo grande de água nessa produção. Então, por isso que o texto está dizendo, né, que o Brasil é um grande exportador de água, mas na forma de soja e de cereais. Aí termina aqui, ó, economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água, tá? Então, o que eles pediram aqui na questão? Nesta campanha publicitária, para estimular a economia da água, o leitor é incitado é estimulado, né? Será que é adotar? Aqui, então, a gente viu como é uma campanha publicitária, não está vendendo um serviço, está querendo vender uma ideia, está querendo trazer o leitor para uma ação social, certo? Então, será que é adotar práticas de consumo consciente? P, alterar hábito de higienização pessoal e residencial? Aqui a gente viu que não falou nada disso, né? De hábito de higienização, está falando, na verdade, de produção de alimento, de consumo, né? Certo? Contrapor-se a forma indireta de exportação da água? Não. Aqui está falando de exportação da água, mas só no caso da soja, não está falando só no caso da soja. Lógico que é uma exportação indireta, né? Mas não está se referindo aqui só à soja, a campanha. Falou ali do gado, da criação do gado, certo? D, optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável. Ali nem falou em vestuário, né? Não, falou até vestimos ali, mas fala em muitas outras coisas junto. Então, não dá para dizer que se limita a falar de vestuário. E conscientizar produtores rurais sobre os custos da produção. Será que era só isso? Ele falou de um monte de coisa. Tudo que eles colocaram aqui é pontuado aqui. Mas vocês viram que aqui eles separaram um a um, certo? E aqui engloba. Então, qual é o objetivo? Adotar práticas de consumo consciente. Então, essa é a questão correta, ok? Sempre prestando atenção, pessoal, no que eles estão pedindo, olhem bem no texto, sejam espertos, né? Porque às vezes tem ali umas pegadinhas, ok? Essa aqui de 2016. Aqui eu botei a tradução, ó, vocês veem, eu tenho um texto 1 e o texto 2, eles deram dois textos. Aqui eu botei a tradução porque aqui está muito pequenininho, não dá para ver, né? Estava em inglês e não dá para... Está muito miudinho. Então, lá diz assim, ó. As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Então, aqui, na verdade, eu tenho um anúncio publicitário, porque com certeza estavam fazendo propaganda desse produto aqui, né? Aí o texto 2 diz assim: metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser terço desse número.
Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha das redes sociais. Então, vocês veem que aqui, os dois textos, eles estão trazendo ali o tema mulheres, certo? Aí, a questão pede a comparação entre o anúncio publicitário de 68 e a repercussão da notícia mostra a elitização da carreira científica. No texto 2, a gente poderia até associar mulheres astronautas com cientistas e tal, mas se a gente está comparando os dois, aqui não fala nada, não tem nada a ver com cientista, né? Com carreira científica, então deixamos. B, a qualificação da atividade doméstica não nos parece, né? Porque aqui não está, aqui está falando de alguma coisa de mulheres domésticas, mas esse aqui já não tem nada a ver com doméstico. Ambição de indústrias patrocinadoras, aqui não tem nada de patrocínio nessa aqui. Aqui a gente até poderia pensar, né? Patrocinando o produto, enfim. Manutenção de estereótipos de gênero. Está aqui. Por quê? Onde é que está isso? Aqui, nesse anúncio, está dizendo que as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo, quer dizer, papel da mulher, ou aqui na Terra, ou lá na Lua, é limpar, né? Então, e esse aqui está dizendo que, depois que a NASA escolheu essas mulheres todas, né, para fazer parte da equipe, os internautas começaram com comentários machistas e respeitosos. Então, a questão correta é aquela ali. É a manutenção desde 68, que é o anúncio, né, até mais recentemente, essa manutenção de estereótipo, que o lugar da mulher é lá em casa, limpando e não viajando, né, enfim. E equiparação de papéis nas relações familiares, isso aqui está totalmente fora, não é? Essa aqui, 2019. Vê como tem bastante coisa sobre isso no Enem? Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Aí o texto vai falar que a liberdade é uma conquista inquestionável, só que temos que ter certos cuidados, que não pode se dizer tudo aquilo que a gente quer, porque isso pode trazer alguma consequência. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nessa ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. Pela análise do conteúdo, pessoal, constata-se que esta campanha publicitária, estão vendo ó, que isso aqui é uma campanha porque está querendo vender uma ideia, certo? Essa campanha publicitária tem como função social. O que tem qual é a função social dela? Propagar a imagem positiva do Ministério Público. Não parece, não é? B. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. Quando diz aqui que a liberdade de expressão, a escolha é sua, então você tem o direito de escolher. Agora, a responsabilidade também. Então, quer dizer, eu tenho um direito, mas eu também tenho deveres. Então, essa é a questão certa. Coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação? Não. Não é isso, né? Ali está bem claro, né? Divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito? Não, a gente está vendo aqui, né, que está falando mesmo, de liberdade de expressão, está bem claro. Instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais, essa aqui também está bem fora, né? Então, aquela ali é a... Concordaram? E se eu coloquei errado? Mais uma, também de 2016. Agora tem um textinho diz assim: descubra e aproveite um momento todo seu. Olha aqui os verbinhos no imperativo lá. Descubra e aproveite um momento todo seu.
Quando você quebra o delicado chocolate, você, lembram do você lá na função apelativa? Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa, Paixão e Amor por Chocolate, desde 1845. Então, o texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto, aquele que vende produto. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, certo? Estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso de. Qual é dessas expressões aqui que assume forma de convite? Será que é a conjunção quando? Quando você quebra, aqui tem algum convite? Passa a ideia de convite? Não temos. Nós temos aqui uma conjunção temporal, né? O adjetivo irresistível parece uma coisa, um adjetivo, assim, parece um convite, né? Poderia ser. Mas, vamos ver aqui, verbo no imperativo, descubra. Lembra da característica de anúncio publicitário, os verbos no imperativos? Onde é que está? Aqui, ó, descubra e aproveite. Então, essa intenção assume, esse convite, tá, é uma estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso dos verbos no imperativo. Tanto descubra quanto aproveite. Aqui só colocaram descubra, né? Mas o aproveite também, certo? Então, isto é uma forma linguisticamente marcada dentro do texto, ok? Vamos para a última. Acho que essa aqui é a última dessa parte aqui. Então, olhando aqui, manual do pegador de táxi. Tá? Temos aqui um gênero textual que tem um formato de um manual, né? Aí ele diz assim, ó, nada de pegar a namorada do amigo. No máximo, divida o táxi Paulínia com ela. Já bebeu uma, ou duas ou três cervejas? Então pegue um táxi Paulínia. Pegar táxi Paulínia com a turma de amigo para beber, pega muito bem. Pegou no copo? Não pegue na direção. Vai sair para passear, beber ou namorar? Vai de táxi, Paulinha. Pega muito mal exagerar na bebida e dirigir. Pega um táxi, Paulinha. Para o bicho não pegar, pega um táxi, Paulinha. Campanha publicitária. Geralmente fazem uso de elementos verbais e não verbais. Lembram? Elementos verbais. Aquilo que está escrito. Elementos não verbais. Figuras que aparecem junto com o texto. Então, nesta peça publicitária, a imagem que simula um manual, certo? Ó, tem um formatinho aqui de um gênero textual manual, né? A imagem que simula o manual e o texto verbal, que faz uso de uma variedade de língua específica, combinados, pretendem o quê? O que é que eles pretendem quando eles fizeram isso? Fazer a gradação de comportamentos e de atitudes em termos da gravidade de efeitos da bebida alcoólica. Fazer a gradação. Lembram o que é uma gradação? Uma gradação é uma coisa, às vezes, que começa do mais para o menos ou do menos para o mais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Elô andou, correu e voou. Estão vendo que tem uma gradação aumentando aí? Isso é gradação. Poderia ser do contrário. A Elô voou, correu e andou. E parou. Poderia ser também. Isso é gradação. Aqui a gente não tem uma gradação, né? Não tem nada de gradação aqui. B. Aconselhar o leitor da peça publicitária a não pegar a namorada do amigo. Pô, o que é isso, né, Enem? Nada a ver, né? C. Promover a mudança de comportamento dos jovens em relação ao consumo de álcool e direção. Está aqui. É isso que essa campanha publicitária quer. Ela faz todo um jogo, até meio cômico aqui, mas o objetivo é promover essa mudança de comportamento nos jovens, em relação ao consumo do álcool e à direção, né? D. Demonstrar que a viagem de ônibus ou de táxi é mais segura? Nada a ver. Aí diz, incentivar a prática da carona em carros de motoristas do sexo feminino. Bem que poderia ser, né, gente? Porque as meninas dirigem assim mais cuidadosamente, né? Mas não. A intenção é aquela ali mesmo, promover essa mudança de comportamento.
Podemos continuar mais um pouquinho? O próximo gênero textual é a tirinha. Qual é o propósito comunicativo da tirinha? Entreter o leitor ou para criticar alguma atitude ou algum posicionamento de alguém. Quais são as características linguísticas, né, e contextuais da tirinha? Ou seja, como é que ela é escrita, como é que ela é formada e onde que ela circula. Então, uma tirinha a gente usa a linguagem verbal e não verbal, imagens e palavras. Logicamente, às vezes tem umas que não vem nada escrito, usa só a linguagem não verbal, né? E a pessoa que interpreta. A tirinha, ela tem uma sequência de poucos quadrinhos, tá? Com personagens e diálogos ou monólogos, ou seja, são dois, três quadrinhos ali, com diálogo, ou só um monólogo, só uma pessoa falando ali também. E também usa a linguagem coloquial, simulando uma interação informal. Então, nas tirinhas, geralmente, é a linguagem aquela mais coloquial, que a gente viu lá no início também, diferente da norma padrão da curta, né? E o contexto dela circula nos meios digitais, pode ser em jornais, pode ser em revistas físicas, né? Em todos os locais aí que essas tirinhas aparecem. Tem aqui um exemplo de tirinha. Ela diz, amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro. Aí ele foi lá curtir na rede social, né? Explicação. Pela combinação, ó, tirinha, então tá aqui curtinha, tem linguagem verbal, tem linguagem não verbal, uma sequência curta de quadrinhos, né? Tem o diálogo aqui. Então, pela combinação dos elementos verbais e não verbais, é tecida uma crítica, né? As relações amorosas da atualidade. Onde é que está a crítica aqui? Que ela diz que eles têm que se curtir um pouco, mas ela falou em outro sentido, e ele foi lá e curtiu na rede social, né? Então, essa aqui é uma tirinha que é diferente da charge, tá? A charge, qual é o propósito comunicativo dela? Satirizar ou criticar alguma situação. A tirinha, ela também pode fazer isso. Só que a charge, por excelência, o papel dela é este, é satirizar. A tirinha, ela pode satirizar ou criticar ou não. Aquela que a gente viu tem uma crítica ali. Mas poderia ser uma tirinha só engraçada, só, entenderam? E a charge não. O propósito dela é satirizar ou criticar alguma situação. O comportamento, o posicionamento, né? As características linguísticas e contextuais. É semelhante à tirinha, porque pode ter linguagem verbal e não verbal. O uso também na charge é da linguagem coloquial, né? Aquela mais informal. E ela é mais sucinta que a tirinha. Por quê? A tirinha é uma sequência pequena, né? De quadrinhos, pode ter 3, 4, né? Agora, a charge é um quadrinho só, né? Um quadrinho ilustrado, onde vai ter ali uma crítica, uma sátira em relação a algum tema. Aqui nós temos, né? Cuidado, não pise nisso. Vocês estão vendo, elas estão aqui diante de uma balança. Cuidado, não pise nisso. Por quê? Porque a minha mãe pisa aí e começa a chorar. Ó, é uma espécie de uma crítica, é engraçada, né? Então, a explicação aqui, para isso aqui ser uma charge. A imagem é associada ao relato da reação da mãe de uma das meninas, né, ao subir na balança, demonstra um comportamento recorrente na atualidade. É uma crítica de algo da atualidade. A insatisfação das pessoas com seu peso corporal, certo? Então, a associação feita pela menina subir a balança, a tristeza devido à falta de compreensão do choro da mãe, garante o caráter cômico à charge. Lógico, a menina entendia de outra forma quando a mãe subia na balança, né? Ela acha que o problema era da balança, e não da mãe que tinha passado na boia. E a piada? A piada, pessoal, também chama anedota, tá? Uma anedota e a piada são sinônimos. Propósito comunicativo, lógico, toda piada ou anedota é para fazer rir, tá? Diferente de uma charge que às vezes faz rir, mas às vezes faz refletir, traz reflexões. A piada já não, é só para provocar o humor mesmo. Qual é a característica linguística e contextual? Também chamada de anedota, a piada é um gênero textual cujo intuito é provocar o riso.
Para isso, conta-se uma breve narrativa, ó, usa-se a narração, o tipo narração, né? Usa-se também a descrição, ou descreve-se algo de maneira inusitada, de maneira diferente. Pode apresentar diálogos ou monólogos também. Para atingir a finalidade, utiliza-se algum recurso de humor, dentre os quais se pode citar a ambiguidade, dizer uma coisa, significar outra, gera humor, falhas na comunicação dos personagens e quebra de expectativa. Ou seja, a pessoa está ouvindo uma coisa, está esperando que o outro, né, está esperando uma sequência de falas e ele quebra aquela expectativa, diz uma outra coisa. É isso que gera humor na piada ou na anedota. Por exemplo, no Capricho, o Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo, ó a linguagem coloquial aqui, ó, que o caboclo admirava tal figura, perguntou, que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá a caboclo da roça, mas pelo amor de Deus, hein, doutor, que mulher feia, parece fiote de cruz querendo. Parente, Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente. É a minha mãe. E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha. Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada. Então, isso aqui quebrou a expectativa, né? Provavelmente, porque o delegado ia esperar que ele fosse, desculpa, eu não sabia que era sua mãe. Não teria graça nenhuma. Então, a quebra de expectativa, nossa, mas até que é uma feiura caprichada. Isso gerou o humor da piada, né? Então, a explicação, acho que já expliquei, né? A resposta destacada dada ao delegado pelo seu caráter inusitado configura a quebra de expectativa. E associada às marcas da oralidade da variante regional interiorana, lembra que a gente falou sobre variante também? Dialetal, a variedade regional, né? Causa o efeito de humor na piada. Ali, ó, doutor, caboclo, ali, variedade regional. Lembram? Muito bem. Depois, mais um gênero textual que cai muito no Enem. Poema. Propósito comunicativo do poema, lógico, é expressar os sentimentos do poeta. Aqui a gente vai usar lá a função poética, a função emotiva da linguagem, né? As características linguísticas e contextuais. O gênero da esfera literária, claro, porque é um poema, organizado em versos e estrofes. Lembram, pessoal, o verso é a estrofe? O verso é cada linha do poema. Cada linha é um verso. Aí o conjunto de linhas, a gente diz que é uma estrofe, que é um conjunto de verso, né? É organizado em versos e estrofes, com exceção dos poemas concretos, que empregam uma organização específica da linguagem. A função poética da linguagem geralmente é predominante devido ao cuidado com a estética do texto. Claro, se é um poema, vai ter uma linguagem poética. Pode apresentar figuras de linguagem, aquela questão de duplo sentido, a linguagem figurada, né? No poema, também, por excelência, poema usa a linguagem figurada, né? Eu botei isso aqui só para explicar, para vocês visualizarem o que é o poema concreto. Provavelmente vocês já sabem, né? Mas eu não tinha certeza. Então, o poema, ele é escrito em versos e estrofes, né? Tem uma exceção, lógico, o poema... Isso aqui é um poema concreto, ó. Certo? A gente usa algumas palavras para criar uns símbolos aqui. Isso é poema concreto, que é diferente daquele poema normal, né? O tradicional. Aqui tem um que eu não vou ler para vocês, porque o nosso tempo é curto, mas esse soneto é muito lindo. Ele é um poema aqui, ó. Cada linha dessa é um verso, né? Certo? E aí nós temos... O meu não ficou muito configurado aqui. Mas isso aqui é um poema, né? Por excelência, aqui estruturado em versos e estrofes. Soneto da fidelidade. Para quem é romântico, depois vocês vão olhar ali nos slides, não é? Explicação para ser um poema. O eu lírico expressa aquilo que sente por meio da cuidadosa seleção de combinação de palavras. Também utiliza figuras de linguagem, como eu falei, né? Ali nos textos destacados. Rir meu riso, que é o pleonasmo, lembram? Rir meu riso, olha. Infinito enquanto dure é um paradoxo, porque
Como é que é uma coisa infinita e eu digo enquanto dure? Quer dizer, teve uma hora que vai terminar, então não é infinito. Isso é paradoxo, isso é figura de linguagem, certo? Aí eu tô com alergia, gente, desculpa. Esse é o tempo. Depois nós temos a receita culinária, ok? Qual é o propósito comunicativo? Você já sabe muito bem. Instruir o leitor ou o ouvinte a preparar alguma comida, né? Bolo, enfim, uma receita, né? Características linguísticas e contextuais. Gênero instrucional, lembra do título, do tipo injunção lá? É aquele que traz uma instrução, né? Que apresenta duas partes bem definidas, o ingrediente e o modo de preparo. A primeira parte, então, apresenta aqueles ingredientes necessários com as devidas quantidades, e a segunda instrui o receptor, aquele que está lendo aquela receita, a preparar aquele alimento. Para isso, a característica linguística são utilizados verbos no modo imperativo, certo? Por vezes, pode apresentar o número de pessoas, às vezes, para quantas pessoas, né, aquela receita pode servir, né? E a receita primária pode circular nos meios digitais, hoje, logicamente, ou impressos, e é destinada a qualquer pessoa que deseje preparar um alimento. Então, o público-alvo da receita, quem é? Qualquer pessoa que queira preparar um alimento, né? Tem aqui o exemplo, ó, bolo fácil. Onde é que está aqui o imperativo? Ó, aqui tem a descrição dos ingredientes. Aqui vem a injunção, texto injuntivo, dizendo como que prepara. Tem aqui a presença de verbos no imperativo, que é típico do gênero receita. Bata, junte, despeje, certo? Tudo querendo indicar como aquele passo a passo ali. Isso é típico também de uma receita culinária. Explicação. A primeira parte, ingredientes, aponta aquilo que é necessário para o preparo, enquanto a segunda, o modo do preparo, por meio de processos prescritivos, que diz como é que vai fazer, né, dos verbos e locuções destacadas, instrui o leitor a preparar o alimento. Tá? Isso aqui eu já tinha falado lá no início, né? Atenção, nem sempre os textos apresentam características de apenas um gênero, eles se misturam, né? Por vezes ocorre a combinação entre dois ou mais gêneros textuais. No Enem, normalmente as questões que abordam tais textos solicitam ao participante que reconheça alguma característica de um ou de ambos os gêneros no texto. Então, pode ser que eles deem, né? É por isso que eu estou passando isso aqui para vocês saberem qual é a característica de um e de outro, né? Certo? Porque o Enem, como a gente está vendo, eles trabalham muito com isso. Praticando agora, mais essa parte. Oito e 4, mas passa muito rápido, minha gente. Muito bem, receita. Olha aqui. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis, como eu falei para vocês. Eles podem variar um pouquinho. E podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Eles podem variar um pouquinho dependendo daquela intenção que eu quero, né? Esse texto aqui, ele constitui uma mescla de gêneros, pois A. Introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. E agora, vamos lá? Vamos ver. Explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita? Será que é só isso que ele faz? C. Explora elementos temáticos presentes em uma receita? Aqui a gente tem uma receita, mas aqui não tem elementos temáticos. Parece, né? Aqui está em formato de poema, mas o título é receita, e aí ele dá mais ou menos o passo a passo, né? De como fazer. Só que os elementos temáticos aqui não são de receita, né? Não está falando de ingredientes propriamente dito. Apresenta a organização estrutural típica de um poema? Poderia confundir a gente aqui, dizer que
aqui. Isso aqui poderia confundir vocês, pessoal. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Apresenta, ela está em verso e estrofe. Acontece o que o enunciado está pedindo? Mescla de gêneros. Então, por apresentar a estrutura típica de um poema, que não tem mescla de gênero. Então, utiliza a linguagem figurada na construção do poema. Também tem aqui a linguagem figurada, três gotas, tristeza e tal, mas isso não configura uma mescla. Então, a pegada está aqui no enunciado. Então, introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Ou seja, onde é que está a mescla de gênero? Mesclou o gênero poema, aqui pelo formato, com aquela característica de receita, dizendo como é que faz alguma coisa, certo? Então, aí é que está a mescla do gênero. Por isso que é a alternativa correta. Aqui eu tenho uma imagem, tá? Tem um carro aqui, não sei se vocês veem, um caminhão que está escrito inclusão digital, e olhem todo o contexto aqui. Tem aqui uma família de retirante, tudo seco, falta de água, e aqui inclusão digital. O enunciado pede, ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito de quê? A dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais? Não. Se fosse, não estaria fazendo relação aqui. B, capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes? Não. Não seria uma crítica, né? Está dizendo que a charge está fazendo uma crítica. Se fosse, ela não ia criticar essa capacidade de a tecnologia aproximar as realidades, né? Que seria, no caso, algo positivo. Possibilidade do uso do computador como solução dos problemas sociais? Também não, né? D, ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores? Não parece que seja isso que está sendo criticado aqui, né? Mesmo porque aqui parece que as pessoas precisam mais do que acesso a computador, né? Então, E, está criticando as escolhas da prioridade, ó, escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Por quê? Ora, esse contexto que a gente está vendo aqui, passando um caminho de inclusão digital. Então, essa é a questão. Escolha as prioridades. A prioridade aqui seria outra e não inclusão digital. Ok? Pessoal, eu vou pular, depois vocês fazem, porque eu estou com medo, não dá tempo de eu passar, tem mais alguns ali, mas eu botei bastante para vocês, como tem, façam todas elas. Se der, a gente volta, tá? Porque eu tenho aqui, ó, tem que terminar essas últimas aqui. Próximo gênero textual é a crônica. Qual é o propósito comunicativo de uma crônica? Envolver, entreter o leitor, criticar a situação, atitudes e posicionamentos, certo? As características. É um gênero textual que se caracteriza por apresentar uma narração com trechos reflexivos. Porque uma crônica, ela pode entreter, ela pode envolver, mas ela é sempre buscando uma reflexão do leitor. Geralmente sobre algum acontecimento do cotidiano urbano, tá? A crônica é algo mais focado no cotidiano urbano, né? As coisas que acontecem na cidade, entre as pessoas. Pode tratar do assunto com leveza, pode ser uma crônica leve, né, e bom humor, ou pode apresentar uma visão irônica e crítica. A crônica circula nas mídias digitais e por jornais e livros impressos. Hoje é difícil o gênero textual que não circula nas mídias digitais também, né, pessoal? Diferentemente de antigamente, né? Então, crônica é um texto curto, com o objetivo de entreter, de fazer refletir ou de criticar alguma coisa. Um texto narrativo, ok? Eu tenho aqui o exemplo, né? Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite, 6 recados para a respondidos, na secretária eletrônica, pulando, ficar ouvindo conversa de gente que comenta os reality shows, ir a um restaurante, sentar à mesa ao lado de seres que participam de reality show,
chegar em casa e reparar que só tem um recado na secretária eletrônica no domingo, o recado é de alguém querendo vender plano de saúde, estão vendo? É crônica, está falando de algo que acontece, que acontece sempre, algo que meio que incomoda aqui, né? Alguma coisa do cotidiano. Então, ele fez todo um relato aqui de algo que acontece, né? E aqui ele fala de coisas chatas, enfim. Explicação. Pelas expressões destacadas no negrito, é possível perceber que o autor utiliza uma linguagem simples, com algumas marcas da oralidade, como a redução da preposição pra, né? Podem ver ali que ele usa para fazer uma crônicazinha, porque isso é típico, características linguísticas típica da crônica, uma linguagem também mais informal, marcas da oralidade, né? A regência do verbo, quando diz lá, chegar em casa, em vez de chegar a casa, né, que é o padrão culto, a crônica tem essa característica de usar essa linguagem mais solta, né, saindo um pouquinho das regras da norma padrão. Quanto ao assunto, ela aborda alguns problemas do cotidiano urbano. É isso que ele fez ali, né, enfrentar filas, engarrafamentos, conversar com pessoas chatas. Beleza? E o conto? O conto, qual é o propósito comunicativo? Entreter, envolver o leitor. Por vezes, criticar ou ironizar também alguma atitude ou alguma situação. O conto também tem essa característica. Agora, ele é um gênero textual narrativo, de caráter ficcional, porque um conto, geralmente ele é criado, né? Ele é inventado, criado pelo autor. Por isso, ficcional. É de curta duração, comparado a um romance. Então, um conto é uma historinha contada, uma história inventada, ficcional, só que é mais curta que o romance. Esse gênero textual conto, poderíamos dizer que é um romance pequenininho, né? Que se desenrola, o romance se desenrola em várias páginas, né? O conto já é mais curto. O conto apresenta personagens em uma situação breve e completa em um tempo e espaço definido. Possui um narrador, lógico, que pode apresentar diálogos entre os personagens. E circula também nos meios digitais e livros impressos. Então, o conto, ele é aquele texto curtinho, né, que vai narrar uma história, pode ter discurso direto, um diálogo, ou não, discurso indireto, né? E sempre, se é um conto, vai ter um narrador, que é aquele que conta o conto. Okay? Tem um exemplo aqui, ó. Primeiro surgiu o homem nu, de cabeça baixa, Deus veio num raio. Então apareceram os bichos que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada. Em seguida se criou filosofia. Professor Ítalo, já está por aí? Que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Então surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido. A fome desde sempre das coisas e das pessoas. Foram inventados o calmante e o estimulante. E alguém apagou a luz. E cada um se vira como pode, arrancando as cascas da ferida que alcança. Explicação. O autor, com o objetivo de entreter, conta como ocorreu o surgimento do homem e como se desenrolou essa história. Em relação ao tempo, onde é que está o tempo? O marco inicial desse conto é aqui, não tem assim um tempo definido. Era 1975, mas está aqui. Tem um tempo que não está definido, mas ele está marcado aqui. Em que tempo? Quando surgiu um homem. É ali que começa essa trama. Ok? Gente, tem 14 e 15, tá? Estou quase terminando, prometo. E este aqui, o resumo. Propósito comunicativo. Sim, como o nome diz, né? Resumir é sintetizar as informações contidas em um texto. As características linguísticas e contextuais é um gênero que o autor precisa ser objetivo e destacar apenas aqueles pontos mais importantes apresentados de uma forma bem articulada e fiel à sequência do texto que se pretende resumir. Ainda é necessário que o autor mantenha um certo distanciamento e não deixe clara a sua opinião. Por conseguinte, por quê? É só um resumo. Então, aqui não tem opinião do autor. Vai ter opinião do autor depois no próximo ali que a gente vai ver, que é a resenha, né? Então, não apresenta, o autor não deixa clara a sua opinião. Por conseguinte, o texto é escrito em terceira pessoa e não deve apresentar marcas de avaliação, como adjetivos.
O resumo é direcionado àqueles que se interessam pelo texto original. Então, o propósito comunicativo do resumo é fazer o resumo de modo que a pessoa leia e se interesse pela obra inteira. Então, tem que ser algo bem feito, bem escrito, né? Só não vai apresentar a sua opinião, certo? Aqui eu tenho um exemplo de um conto. Já. Ah, tem até as 8h30. É isso, Elô? Posso ir até as 8h30, né? Isso. É Falando. isso. Sim? Sim. Muito bem. Então, resumo, olha aqui. Nesse livro, olha só, bem prático de saber o que é o resumo, né? Nesse livro, ou filme da série, Harry, agora com 12 anos, está em seu segundo ano na Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts. E é suspeito de ter aberto as portas da Câmara Secreta, onde dizem as lendas que se esconde um monstro terrível. Juro que eu peguei isso aqui lá, mas essa frase não tem, não tá certa aqui, tá, gente? Depois eu arrumo para vocês. As lendas se escondem em um monstro terrível, capaz de devorar todos os feiticeiros do meio-sangue da escola. Segundo a lenda, Salazar, aquele nome ali, Slytherin, vocês sabem mais do que eu, né? Teria construído a Câmara Secreta e somente seu herdeiro poderia abri-la. Muitos acreditavam que Harry era o herdeiro de Slytherin, pois ambos possuíam o dom da ofidiologia. Podiam falar e entender a língua das cobras. Ginny Weasley é vítima de um feitiço arquitetado por Lúcio e Voldemort e acaba sendo levada para a Câmara Secreta. Harry, por sua vez, acaba entrando na Câmara por uma passagem secreta e luta com Basilisk para resgatar Ginny. Então, isso aqui é um resumo. Pode ver que ele só falou, ele foi objetivo, disse o que acontece ali, não deu opinião nenhuma, certo? Esse é o resumo do texto. Explicação. Brevemente, o autor do resumo apresenta os fatos mais importantes, que ele considerou mais importantes do filme Harry Potter e a Câmara Secreta. E, diferentemente da resenha, não avalia tais fatos. Por isso, não há adjetivos ou expressões que caracterizem as situações, os personagens ou suas atitudes, tá? Este é o resumo. Tem um gênero semelhante ao resumo, que é o resumo acadêmico, que a gente diz que é resumo, certo? Só que o resumo acadêmico, ele não necessariamente resume um texto, tá? Mas uma prática de uma pesquisa que está numa fase inicial, ou está em andamento, ou em fase de conclusão. É aquele artigo, pessoal, que a gente faz e tal, que tem aquele resumo, né? Que a gente bota ali alguns dados sobre o trabalho. Os aspectos essenciais da pesquisa, como o tema, os objetivos, as justificativas, a metodologia, o referencial teórico deve constar nesse textinho do resumo. Então, a diferença, né, do resumo acadêmico do resumo de uma obra, de um filme ou de um livro, né? E aí, então, a gente tem a resenha, que o propósito comunicativo da resenha é criticar positivo ou negativamente, né, o resultado de uma produção intelectual. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um artigo, uma peça de teatro, certo? As características linguísticas e contextuais é um gênero opinativo, resenha é um gênero opinativo, acerca de um objeto cultural, produtos, bens, serviços. O público-alvo são as pessoas interessadas naquele objeto da resenha, aquilo que está sendo falado, né? Que buscam uma opinião sobre ele. Em resenhas de filmes, séries, romance, entre outros gêneros semelhantes, o autor destaca os acontecimentos mais importantes da trama e os comenta de forma avaliativa, principalmente por meio de adjetivos. Por isso que é diferente do resumo. O resumo não vai ter a análise do escritor, não vai ter subjetividade, certo? Em caso de produtos, bens e serviços, o autor os avalia quanto à sua qualidade, certo? Então, vai dizer se funciona, se não funciona. Aqui eu tenho uma parte de uma resenha, então, ele fala aqui, né, pode até começar com um resumo a resenha. A trajetória de Liesel Meininger é contada por a narradora mórbida. Ó, aqui já tem uma característica aqui, ó, um adjetivo, ó. Surpreendentemente simpática. Estão vendo? Aqui ele já está colocando a opinião dele. Por quê?
lá não está dito, lá no texto, que ela é simpática. Isso aí foi ele que achou. Pode ser que outro resenhista fosse olhar, não fosse achar essa simpatia, né? Isso aqui é a opinião deste resenhista. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa à morte, abençoa-se a menina e rastreia suas pegadas, de 39 a 43. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel, o irmão, para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde o casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido. Ó, a opinião do autor está aqui, mais uma vez, ó, dá um tom leve e divertido. Isso não está lá no livro, ou no filme, né? Mas ele que está trazendo. Essa é a opinião, é um texto opinativo, isso aqui é uma resenha, tá? Advertido, a narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Tudo isso aqui é a opinião do autor, do resenhista, certo? A explicação. A resenha apresenta algumas características importantes do livro, seguidas da opinião do autor a respeito da obra. Nos textos destacados em negrito, o autor da resenha apresenta a sua avaliação por meio dos adjetivos mórbida, simpática. Mórbida tem a ver com morte, né, pessoal? Vocês sabem, né? Para caracterizar a narradora. Leve e divertido para caracterizar o tom da narrativa. E sucesso absoluto, raro, para caracterizar a história como um todo. História que está com história porque é inventado, né, gente? Não é a história que é verdadeira com H e I, né? Tem essa diferença do ex e do is, né? Do H com e o I. Em virtude disso, a sua opinião fica clara, porque a resenha é opinativa, né? Tem um artigo de opinião, que é o último. O propósito comunicativo é convencer o leitor de que a opinião do autor a respeito do tema é correta. As características linguísticas. É um gênero textual que apresenta também uma opinião a respeito de um tema. São utilizados argumentos para defender a opinião do autor e, assim, convencer o interlocutor de que tal ponto de vista está correto. Pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa e apresente bastantes mecanismos coesivos que organizam o fluxo das ideias. Pessoal, aqui, ó, bastantes. Está correto também, tá? Não vou pensar, professor, é bastante. Não, bastantes. Porque aqui está como um adjetivo e não como um advérbio que não varia, tá? Tanto que se eu for trocar aqui por muito, eu teria que botar muitos mecanismos, não muito mecanismos, né? Aqui, ó, os elementos que a gente diz, ó, apresenta mecanismo coesivos, só que provavelmente mecanismos coesivos que são? São os elementos coesivos. Provavelmente, elementos de coesão, vocês trabalham na redação lá com a professora Fran, né? Então, aqui eu tenho um artigo de opinião, um trecho, ó, embora hoje considerar a legislação brasileira que a prática de racismo seja um crime inafiançável, nós deparamos com ele de maneira mais ou menos explícita em nosso cotidiano. Aliás, quanto mais dissimulado por um preconceito, maior é a dificuldade de reação e defesa contra ele. Mas, quais a origem do racismo? Vai falar sobre a origem aqui. Assim, é possível compreender o papel parasitário desempenhado pelo branco na estrutura produtiva. Quanto menos fizer, maior será o símbolo de poder, já que, ó, vários elementos, ó, já que, quanto menos, assim, mais. O artigo de opinião, então, por quê? Porque usa-se esses elementos coesivos para ir amarrando, né? Um parágrafo no outro, um período no outro, certo? Pantomima, tem a palavra que pantomima, uma espécie de encenação, de teatro, certo? Explicação. Ao longo do texto, a autora faz uma série de afirmações a respeito do racismo e utiliza fatos históricos para fundamentá-las. Também é criada uma linha de raciocínio, lógico, né, a respeito das origens do racismo e sua permanência no Brasil. Note que ao longo de todo o texto aparecem os porquês em relação ao tema. Ó, redação do Enem. O porquê, aquela questão, às vezes, de causa, de consequência, né? Em relação ao tema, e não somente o que aconteceu, o que acontece. Tá? Não está dizendo que racismo existe no Brasil, que ele tem, que ele existe aqui, que ele existe lá. Não, está explicando por que o racismo tem e se perpetua no Brasil.
Os mecanismos coesivos destacados em negrito auxiliam na organização e na coerência do texto. Vocês sabem que cada um que eu uso, ele tem que ser adequado para não ficar contraditório, né? Para não prejudicar a coesão e, no geral, prejudicar a coerência do meu texto, né? Isso aqui, ó, gênero semelhante, é a redação do Enem, certo? Essa aqui vocês vão fazer, que vocês vão tirar nota 10, nota 1000 na redação. Dentre as semelhanças, esses dois gêneros, o artigo de opinião e a redação do Enem, a gente pode citar o quê? O caráter argumentativo. Ambos os textos têm como objetivo convencer o leitor de que a opinião do autor a respeito do tema está correta. Então, quando vocês for defender o tema de vocês, for propor soluções, forem falar que o tema e ele existe, né? Tem que provar que ele existe, né? Então, como consequência disso, muitas características linguísticas se mantêm. Entretanto, o que diferencia é um dos objetivos. Entretanto, o que os diferencia é um dos objetivos. O candidato realiza a redação do Enem para ser avaliado, receber uma nota boa e, por intermédio dela, acessar o curso superior do desejo do coração de vocês. Já o autor do artigo de opinião escreve prioritariamente para promover a reflexão e convencer os leitores. Além disso, outra diferença entre os dois gêneros é a proposta de intervenção. Então, o artigo de opinião e a redação de vocês são bem parecidos. Só que na redação de vocês vai ter a proposta de intervenção. Aquela que respeita os direitos humanos, aquilo tudo, né, gente? O autor do artigo de opinião não precisa apresentar uma proposta que amenize ou solucione o problema discutido. Já o participante do Enem, sim. Tá? Ai, tem mais uma, pensei que tinha. A biografia é muito tranquila, tá? Que é descrever os fatos mais importantes da vida de alguém, de um autor, enfim. As características linguísticas e contextuais. Narram-se os acontecimentos organizando pela ordem cronológica, né, da vida daquela pessoa, por exemplo, que vai estar sendo passada a biografia, né? Nascimento, depois fez isso, fez aquilo, morreu quando, né? A biografia é escrita em terceira pessoa. Tá aqui, ó, João de Barros, nasceu aos 24 de julho, ó, começando de quando que ele nasceu, aí vai dizer o que ele fez, onde é que ele reside. Isso aqui é uma biografia. Isso aqui é biografia tranquila, um gênero que vocês não têm grandes problemas, né? Só olhando assim, vocês já sabem que é uma biografia. E aqui, a explicação, os acontecimentos mais importantes da vida de João Barros, como o nascimento, o trabalho que desenvolveu, o lugar onde reside, né? Tudo está em destaque ali naquela biografia. O gênero semelhante que se tem à biografia é a autobiografia, daí a sua, né? Que você vai fazer, vai dizer quem que você é, descrever os fatos mais importantes da sua vida. Aí, como você está falando de você, aí, lógico, aí não vai ser em terceira pessoa, vai ser em primeira pessoa. Eu sou fulano de tal, nasci em tal, certo? Pessoal, eu trouxe tanta coisa boa aqui para a gente fazer. Ai, português passa tão rápido, né? É que tem muita coisa. Ó, tem bastante questões aqui, todas com o gabaritinho para vocês. Cai muito isso aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui com vocês. Transformar. Ainda estão aí? Gente, que pouquinhos. O Bruno apareceu.